Bem-vindos ao Play the Game, aqui é o Pena e no Review Oculto de hoje eu trago o jogo Lapis Cross Labyrinth, que foca no que realmente importa numa aventura, os tesouros, claro! Ele foi desenvolvido e publicado pela Nimble Software, mais conhecido como Anis no ocidente, então já sabe que o humor segue os padrões dos jogos da série Disgaea, menos atenuado devido de como é contado, mas ainda dá pra rir um pouco. Mas vamos ao que importa, caçar muitos tesouros! Uma cidade que foi montada na entrada de uma dungeon mágica, onde dizem existir uma floresta dourada, está à beira de entrar no colapso. Não, ela não vai ser dizimada, ela tá só sem dinheiro porque os heróis não estão se arriscando mais, até que o time que o jogador controla chega. Aqui não temos uma história épica e gloriosa de salvar o mundo e resgatar donzelas em perigo, mas o que realmente interessa, tesouros e mais tesouros! Nem a restauração da cidade é importante para os aventureiros. Pode parecer estranho, já que normalmente os jogos da Anis, por mais que tenham uma história sem pé nem cabeça, ainda tem uma história, mas dessa vez optaram por um modo mais simples e direto, que chega a ser cômico de certo jeito, mas não espere piadas cretinas que temos nos outros jogos dela. A jogabilidade aqui é de um RPG de ação em plataforma misturado com Dungeon Crawler, e quando o jogo é totalmente focado na exploração dos labirintos. É um pouco bagunçado em alguns momentos, mas ainda é bem prazeroso. Como foi comentado, o foco do jogo é a caça de tesouros nessa dungeon, algo que é totalmente reforçado a cada partida do jogo, que parece que estamos numa máquina de caça-níquel dando jackpot a todo momento. Antes de começar a exploração, você precisa montar sua equipe de personagens genéricos, escolhendo entre as 8 profissões disponíveis, podendo levar até 4 deles. Como seu time será montado, fica totalmente a escolha do jogador. Na exploração, eles levam ao extremo o conceito de um por todos e todos por um, já que a equipe toda vai empilhada um em cima do outro para sobreviver dos miasma ali. Isso também é usado no poder do grupo, já que os status dos personagens são acumulados, dando mais força para quem estiver no controle do momento. Cada classe tem suas técnicas e especialidades, como a caçadora, que é a mais rápida, enquanto o destruidor é o que tem mais força. Você pode trocar a qualquer momento quem controla, daí você não precisa focar somente num dos personagens, além de conseguir usar um ataque especial de cada personagem também. Também tem um especial que manda a equipe toda atacar, daí a especialidade de cada classe é ativada, então se você tiver uma freira no grupo, é o momento que ela vai curar a equipe toda. Agora a parte mais importante, a caça dos tesouros em si. Tudo um giro em volta deles, o combo ali em cima não é de hits, mas sim de tesouros que você pegou sem tomar ataque, assim acumulando mais pontos para determinar seu rank no final da exploração. E o melhor é quando entra no Fever Time, daí que a bagunça começa, é joia e tesouro voando pra tudo que é lado, por isso que eu falei da máquina de caça-níquel. Nessa hora, além de ficar mais forte com os prêmios que estão acumulando, você fica invencível por um tempo. Aí você acha que por causa disso esse modo não ocorre com tanta frequência, né? Muito ao contrário, isso é parte integral do jogo, então você vai ver isso com uma frequência enorme. Só fique esperto para não enrolar muito em cada andar, aquele relógio não tá de enfeite, e se chegar a 0, aparece Soul Eater, que além de ser invencível, se você relar nele, já era, perdeu a missão. Depois que você termina uma quest, tem o resultado e os prêmios extras. Só que aí entra uma das características do jogo com os roguelike. Todo o nível que você conseguiu é resetado, retornando a equipe para o nível 1, enquanto os inimigos vão ficando mais fortes conforme você avança no jogo. Para sobreviver, você vai precisar treinar seus personagens para melhorar suas características, além de trocar com frequência os equipamentos que tem um sistema de raridade, e melhorá-los também com o ferreiro para adicionar efeitos extras. E também tem as comidas para ajudar com os bônus de exploração. São todos em 2D com arte no estilo de tibis bem caricatas, no melhor estilo da Anis. Eles já sabem o que agrada o pessoal que curte os jogos deles, então eles abusam desse estilo. Não dá pra reclamar, as artes são bem legais mesmo. Os efeitos visuais também ficaram bem legais, o esquema das joias pulando pra tudo que é lado ficou muito legal. Pena que por causa disso fica um pouco perdido na ação durante os Fever Times, mas como os personagens ficam invencíveis, não vai realmente atrapalhar muito. Já na parte de exploração em si, tem 10 tipos de cenários diferentes e muitos monstros variados. Apesar que boa parte serem variações básicas do modelo, ainda assim tem bastante coisa diferente para curtir. As músicas seguem o ritmo dos jogos da Anis também, sempre bem divertidas e gostosas de ouvir, mantendo um clima legal para as explorações. Quanto à dublagem, ela só ocorre durante a exploração, com os ataques e outras interações de personagens.
Durante as poucas conversas que temos no jogo, não temos dublagem alguma, e todas as falas são em japonês, para manter o clima que a NIS sempre deixa nos jogos dela. Ele foi lançado no ocidente em maio de 2019, tanto para o Play 4 quanto para o Nintendo Switch, nas mídias físicas e digitais para ambos, sendo que a física tem uma versão padrão e é limitada. Eu vou deixar o link da versão digital dele, já que anda meio difícil achar a mídia física para importação de lojas diretas. Quando você fecha o jogo, libera uma sequência extra. É aqui que o negócio dificulta. Enquanto até o final do jogo as coisas são meio tranquilas, mesmo enfrentando inimigos de nível 200, aqui a história toma outro rumo, tendo a missão com nível acima de 2000, exigindo alta preparação para não morrer em um ataque. Boa parte dos troféus não é lá tão complicado, mas infelizmente para conseguir fazer 100% dele, você vai precisar dedicar bastante, já que você vai precisar completar esses tesouros, conseguir 3 tesouros de raridade máxima no mesmo andar, causar apenas 100 mil de dano num único ataque e derrotar o monstro final da dungeon extra. Em resumo, Lapis Cross Labyrinth é um jogo para curtir a ação e o exagero dos tesouros que vão para tudo que é lado, sem se esquentar tanto com a história, já que não tem nada demais nela. Daí se você gosta de um grid extra, dá para tentar fazer os 100% dele. E aí, preparado caçar tesouros sem se preocupar com salvar o mundo no processo? Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixe um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!